Tudo que desaparece em um buraco negro pode surgir, inesperadamente, do outro lado de um buraco branco. Porta cósmica de saída. Esse é o segredo. O universo não termina nos buracos negros, ele recomeça nos buracos brancos, devolvendo o que sumiu, expandindo mistérios e respondendo o que parecia impossível. Quer entender como isso funciona? Fique comigo. Agora começa a revelação. Quando falamos em buracos negros e buracos brancos, esquecemos que o universo nem sempre funciona como esperamos. Imagine descobrir que a própria matemática, a mesma que sustenta cada tecnologia e cada ponte já feita pela humanidade, também descreve portais proibidos buracos, brancos tão reais, dentro das fórmulas, quanto os buracos negros já observados por telescópios ao redor do mundo. O que pouca gente percebe é que essas soluções matemáticas foram previstas muito antes de qualquer efeito especial de cinema. A teoria da relatividade geral, que você já ouviu falar como o TRG, o grande projeto intelectual de Albert Einstein, prevê com pureza assustadora a existência dessas portas de saída. Só que elas têm um comportamento oposto ao que estamos acostumados. Enquanto os buracos negros devoram luz, matéria, planetas inteiros e até informação, os buracos brancos rejeitam tudo, não aceitam nada. Simplesmente cospem de volta ao espaço aquilo que ninguém sabe exatamente de onde veio. Parece roteiro de ficção científica, mas está nos livros mais avançados de física. E, para quem leva o tema a sério, é aqui que o medo começa. Como pode o universo esconder portas assim, sem aviso algum? O documentário The Universe White Rose, The Other Side of Infinity deixou isso bem claro. Buracos brancos são solução matemática legítima. Eles existem nos cálculos, têm propriedades definidas e são como espelhos invertidos dos buracos negros. Mas a pergunta que tira o sono até dos melhores físicos é: o que realmente sai do outro lado? Matéria reciclada de outro canto do cosmos? Informações que deveriam estar sumidas para sempre? Dados científicos crescem todos os dias, mas as evidências diretas ainda não apareceram. Não existem telescópios de última geração captando buracos brancos em ação, mas também não há nada, absolutamente nada, que impeça essas entidades de existirem de verdade. E o mais assustador: de vez em quando aparecem fenômenos cósmicos tão extremos e mal explicados que muitos suspeitam ser obra desses buracos brancos ocultos. É aqui que a curiosidade se acende e o mistério só aumenta. Se até hoje ninguém observou um buraco branco, como podemos afirmar que eles existem? Como provar algo que parece brincar com as regras do jogo? O que faz a ciência não desistir dessa busca? E, principalmente, por que tantos pesquisadores de ponta dedicaram suas carreiras para tentar decifrar esse código universal? Alguns dizem que a resposta está nos paradoxos da própria realidade. Outros apostam em novas tecnologias que podem surgir a qualquer momento. E há quem acredite que alguns sinais já tenham faltado pouco para serem decifrados. E se, em vez de uma explicação, a existência dos buracos brancos revelar que tudo na natureza é cíclico, que cada final é, na verdade, o início de algo ainda maior? Imagine uma linha invisível conectando tudo que já sumiu na vastidão do espaço a um ponto de possível retorno, um ciclo eterno que desafia a lógica. Agora se deixe envolver por um segredo ainda mais inquietante. E se um buraco negro e um buraco branco fossem, na verdade, apenas faces distintas de um mesmo fenômeno cósmico? A teoria não só existe, ela arrepia quem se aprofunda. E foi com essa ideia que alguns dos maiores cientistas já perderam noites inteiras de sono. No aclamado programa Through the Wormhole, apresentado por Morgan Freeman, o conceito explode na mente com força inesperada. Imagine cada grão de poeira, cada estrela, planeta, civilização, cada detalhe engolido pelo abraço frio de um buraco negro, sendo recomprimido ao extremo, congelado no tempo. E centenas de bilhões de anos depois, de repente surgindo de novo, jogado violentamente para fora em alguma região remota do universo. O que isso nos revela sobre o destino das coisas? Seria a extinção total apenas uma ilusão cósmica, um truque sofisticado da própria natureza? Cientistas renomados propõem o seguinte:
O buraco branco seria não um ponto fixo, mas um evento, um espetáculo de renascimento. Tudo aquilo que some pode voltar à vida do outro lado, como se o universo nos dissesse: nada de verdade se perde, tudo se transforma. Assustador, inspirador, mas acima de tudo, libertador para a nossa imaginação. No lugar de luto, esperança. No lugar de fim, nova chance. Esse tipo de raciocínio vai além dos livros técnicos, provocando debates inflamados. Existem revistas científicas que dedicaram edições inteiras ao tema. Universidades criam equipes só para tentar simular, em supercomputadores, como seria a travessia, a espera e a explosão de retorno. Ao mesmo tempo, há quem não suporte aceitar a ideia de reversão. Se tudo pode voltar, então o próprio tempo, como conhecemos, perde o sentido. A teoria também fala diretamente com você. Quantas vezes na vida você achou que tudo estava perdido? Aquela oportunidade, aquele amor, aquele tempo desperdiçado. E se eu te disser que, assim como no universo, aquilo que some pode se transformar, reaparecer, retornar diante dos seus olhos quando menos se espera? É o ciclo natural do cosmos e talvez da nossa história interior. Ao imaginar a matéria sumida reaparecendo séculos depois, paira a dúvida: ela retornaria igual ou diferente? Seria uma cópia distorcida do mundo original? Ou viria carregada de informações novas, reescrevendo as regras de tudo ao redor? São questões assim que mantêm a mente do público e dos cientistas presa, gerando debates, apostas, até apostas filosóficas sobre se viveríamos em um universo de eternos começos e recomeços. Pense agora em como a arte traduz mistérios científicos de um jeito que poucas fórmulas conseguem. Quando Interstellar chegou aos cinemas, não foi apenas um espetáculo visual, foi uma provocação coletiva ao nosso entendimento sobre o impossível. Milhões de pessoas assistiram, mas poucos saíram ilesos daquela experiência. Quem já viu Cooper cair naquele abismo silencioso sabe, o desconforto diante do desconhecido é universal. Ali, o tempo se dilui, o corpo se estica em fragmentos. A consciência parece prestes a se perder. É difícil até controlar a respiração assistindo aquela sequência de travessia da singularidade. E de repente, algo desconcertante. Em vez de ser destroçado e apagado, Cooper é expelido, jogado para longe, como se o universo, ou talvez algo além dele, dissesse que existe saída onde ninguém esperava. É nesse exato instante que a ficção se alinha com a matemática real. Kip Thorne, o físico responsável por cada detalhe científico do filme, garantiu que o momento de expulsão do protagonista tem respaldo teórico. Não é só licença poética de roteirista. A hipótese da singularidade cuspidora, compatível com o conceito de buraco branco, está nas discussões mais avançadas da física contemporânea. Isso deixa o espectador em suspensão. E se realmente houvesse uma saída para além do colapso total? O filme faz mais, mistura a angústia humana com conceitos de múltiplos universos, dobra o tempo, brinca com o passado e o futuro. E sugere, direta ou indiretamente, que toda tragédia pode esconder uma surpresa. Quantas vezes nos pegamos encarando um beco sem saída, para logo em seguida descobrir que, bem ali, havia um caminho secreto. Além do drama, Interstellar joga luz sobre o poder da esperança, mesmo quando o final parece certo. E é exatamente isso que o fenômeno dos buracos brancos representa para a ciência. A possibilidade de renascimento onde só havia condenação. Um convite a repensar limites e a manter a curiosidade sempre viva. Muito antes das superproduções digitalmente impecáveis, a mente humana já buscava atravessar barreiras impensáveis. Foi na década de 1970, em uma época sem efeitos visuais sofisticados, que surgiu um dos maiores marcos da ficção científica. O filme The Black Roll, da Disney, para muitos, pode parecer apenas uma curiosidade histórica, mas naquela sala de cinema, o impossível se desenhou diante de olhos incrédulos. No clímax do filme, personagens são engolidos por uma singularidade escura e enigmática. A respiração do público se prende. O tempo parece paralisar. Mas então, contrariando toda expectativa lógica, os heróis surgem em outro lugar. Um ambiente estranho,
e desconhecido, completamente diferente de tudo o que já haviam experimentado. É o nascimento do conceito visual do buraco branco. Não apenas a promessa de uma travessia, mas a materialização de uma esperança luminosa após a escuridão absoluta. Ali, sem nem mesmo citar o termo em voz alta, o filme plantou na cultura pop a ideia de que o fim pode ser, na verdade, um novo começo camuflado. Quanto disso veio da ousadia dos roteiristas e quanto nasceu da necessidade humana de resgate e retomada. Difícil dizer, mas o fato é que, mesmo décadas antes do interesse renovado dos astrofísicos, a semente do conceito já estava lançada, aguardando apenas que a ciência tivesse coragem de ir além dos perigos matemáticos. Talvez você nunca tenha parado para pensar que as séries que fazem parte da sua rotina criaram algumas das perguntas mais ousadas da física moderna. Em Doctor Who, série britânica que atravessou gerações, reinventando histórias, personagens e mistérios, vemos pela primeira vez a expressão buraco branco dita com naturalidade. A ficção toma coragem e busca respostas diretas onde muitos cientistas ainda hesitam. Objetos, energia, partículas são expulsos de singularidades e o espetáculo acontece sem pudor. Nada entra, tudo sai. Não pense que isso é só roteiro fantasioso. É o reflexo cinematográfico do que a matemática permite. Comportamentos de rejeição absoluta, portas de saída para a matéria, informação que não querem ser retidas. E como é fascinante notar que mesmo nas histórias mais absurdas, existe um paralelo certeiro com os debates elétricos dos laboratórios e conferências de física. Star Trek vai além, diversos episódios de diferentes eras e elencos trazem estruturas e fenômenos que, se não são buracos brancos em nome, funcionam como tal nas regras do seu universo. Anomalias que expulsam a matéria unilateralmente, cenários onde tudo que entra desaparece, mas tudo que sai deixa sinais. Soluções da teoria da relatividade geral, que já citamos aqui como TRG, uma das bases matemáticas para explicar o tecido do cosmos. Essas séries não apenas entretêm, mas educam, provocam, geram discussões acaloradas em fóruns, criam legiões de fãs com curiosidade genuína pelo tema. É um convite para você perceber que a ficção é muitas vezes o berço dos grandes questionamentos que um dia a ciência vai tentar responder. No universo da animação, o impossível é a regra, mas imagine o impacto que conceitos sofisticados como buracos brancos podem causar em milhões de jovens e adultos, principalmente quando disfarçados de humor, aventura e caos controlado. E é exatamente isso que acontece em episódios marcantes de Rick and Morty. Aqui, portais unidirecionais brincam de cuspir realidades inteiras, personagens buscam saídas frenéticas para situações absurdas e o tempo todo alguém sugere: e se, do outro lado, existir um universo completamente inexplorado te esperando? A animação transforma a física de alto nível em entretenimento viral. Graças à liberdade dos roteiristas em flertar com a imprevisibilidade e o absurdo, Futurama também não foge ao desafio. Seus roteiros apresentam anomalias espaciais, portas de matéria pura que expulsam objetos, planetas, até navezinhas de entregas intergalácticas. Tudo soa absurdo, pode ser, mas cada piada, cada absurdo plantado, aproxima conceitos avançados da física da curiosidade cotidiana de quem cresce com essas séries. Chegou a hora de encarar o coração do mistério. Afinal, o que acontece do outro lado desses portais proibidos? Prepare-se, porque agora entramos no território dos paradoxos e das hipóteses que desafiam até os cientistas mais céticos. Documentários de peso como How the Universe Works e Black Rose, The Age of All We Know, não poupam detalhes sobre o que se discute nos bastidores da astrofísica. O assunto é polêmico, mas irresistível. Nas academias e laboratórios, há quem defenda 3 hipóteses principais, e cada uma tem o poder de virar tudo de ponta cabeça. A primeira: imagine que, ao cair em um buraco negro, a matéria faz um percurso oculto, até ser cuspida de volta por um buraco branco em algum ponto remoto, talvez até no mesmo universo. Já pensou na possibilidade
de nesse exato momento algo está reaparecendo em um canto esquecido do cosmos, trazendo com ele as marcas do universo original. A segunda hipótese é ainda mais ousada. Para alguns, cada buraco negro é a entrada de um novo universo, e o buraco branco, a saída. Isso implica que, toda vez que algo é engolido, um mundo inédito nasce no outro lado. Você já pensou em quantos universos podem se ramificar a cada grande evento cósmico? Por fim, temos a teoria dos mais corajosos. E se o Big Bang, o nascimento do nosso universo, fosse justamente a explosão de um buraco branco colossal? O início de tudo que conhecemos poderia ser, na verdade, o final de uma história anterior, um universo que morreu para outro nascer. Agora, mergulhe comigo nesta possibilidade perturbadora, capaz de colocar até o mais corajoso dos cientistas diante de noites insones. E se tudo aquilo que foi engolido por buracos negros durante bilhões de anos, planetas, estrelas, galáxias e talvez até os vestígios de civilizações inteiras, tivesse seu retorno garantido um dia, cuspido por um buraco branco em algum lugar desconhecido? Pode soar como ficção extrema, mas é aqui que a teoria atinge seu ápice sombrio e fascinante. Imagine o impacto. Há bilhões de anos, estrelas colossais colapsaram. Civilizações avançadas podem ter tentado resistir ao poder de buracos negros. E toda essa matéria, toda essa história perdida, pode estar, nesse instante, aguardando dentro de cofres cósmicos. Buracos negros funcionam como guardiões, trancam o passado e acumulam segredos. Buracos brancos, por sua vez, seriam as portas de saída para a ressurreição cósmica. Você já parou para pensar no efeito disso para a perspectiva humana? Se tudo que some volta, o fim deixa de existir. A palavra definitivo perde o sentido. O universo se transformaria no maior palco de recomeços, onde nada desaparece de fato. Apenas espera o momento certo de retornar em outra forma. Quantas vezes, na sua própria vida, você pensou que havia perdido uma oportunidade para sempre, apenas para ela ressurgir, anos depois, de um jeito totalmente inesperado? A ciência ainda não tem respostas definitivas para o funcionamento ou a frequência desses retornos, mas as discussões seguem acaloradas. Agora, convido você para um exercício de imaginação radical. Feche os olhos, se puder, e visualize. Você está sendo arrastado em direção ao mais temido dos limites, a fronteira de tudo, o horizonte de eventos de um buraco negro. A própria física diz que não há retorno. A gravidade distorce sua percepção de tempo e espaço. Seu corpo e sua mente começam a experimentar sensações que nenhuma palavra conseguiria traduzir. Mas, de repente, contra todas as certezas estabelecidas, após um ciclo de extremos, compressão, esmagamento, dilatação, sua consciência não se apaga. Você emerge em outro ponto, do outro lado, paradoxo puro. A sensação não é de morte, é de nascimento. Você acorda em um universo novo, irreconhecível, onde tudo à sua volta é estrangeiro, como se o próprio tempo estivesse reiniciando, escrevendo suas regras do zero. Essa metáfora não pertence só à astrofísica. Ela conversa com a história de cada ser humano. Quantas vezes você já se sentiu no fundo de um poço pessoal, covas de onde a lógica dizia ser impossível sair? Qual foi a última vez em que você se reinventou, se reconstruiu, voltou a existir de um jeito inédito depois de um evento inesperado? A travessia por um buraco branco funciona como símbolo para esse tipo de experiência. Sair de um abismo, mas não apenas sobrevivendo, e sim emergindo maior, diferente e mais complexo do que era antes. Chegamos ao cerne do mistério. Todos os caminhos levam à mesma inquietação. O que realmente existe do outro lado de um buraco branco? Muito além das fórmulas, além dos filmes e das séries, além do próprio conhecimento humano. Essa pergunta esconde um potencial de mudança capaz de abalar tudo o que pensamos sobre origem, fim, propósito e realidade. Imagine, por alguns instantes, que tudo o que você conhece, pessoas, acontecimentos, galáxias, ideias, emoções, possa ter emergido não de um simples acaso, mas de uma explosão cósmica inversa. Eis o título de um dos debates mais controversos dos documentários científicos. Talvez
o nosso universo seja o resultado da saída de um buraco branco colossal vindo de outro cosmos, de outra história longínqua que se perdeu completamente. Esses pensamentos provocam, desafiam, lançam dúvidas que nunca se fecham totalmente. São como loops intermináveis de curiosidade. De onde viemos? Para onde vamos? Que outros mundos podem nascer do lado de fora daquilo que hoje consideramos final? O Big Bang perde seu status de acidental, passa a ser consequência, produto da resistência cósmica em não aceitar limites. Depois de atravessar essa jornada cheia de mistérios e reviravoltas, para onde você olha a partir de agora? Será que seus limites ainda são os mesmos? Se buracos brancos realmente existem, e se tudo que desaparece pode ser lançado para recomeçar, o que você está disposto a reinventar na sua própria história? Que portas cósmicas, emocionais ou mentais estão esperando para serem abertas no seu universo particular? Quais perguntas você ainda quer fazer e explorar? Deixe aqui nos comentários a sua reflexão, sua dúvida, sua teoria, porque cada participação pode impulsionar mais alguém a querer descobrir, criar e desafiar o próprio impossível. Aproveite esse convite para aplicar o conhecimento. Questione tudo, sonhe grande, imagine realidades novas e prepare-se para romper com a visão comum sobre finais. O fim nunca é realmente o fim. E todo recomeço pode depender apenas de uma escolha, tanto no universo quanto na sua vida. Se essa experiência mexeu com você, te inspirou ou despertou sentimentos de conquista, esperança e coragem, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo e compartilhar com quem também busca algo além do óbvio. Maratone nossos outros conteúdos, porque aqui cada mistério revela uma chance de reescrever o seu próprio universo. Até o próximo começo.